Ter um pouquinho de profissionalismo já fica chato, né? Tudo bem enquadrado agora. Muito bom dia. Vou ter aqui com você uma troca de ideia sobre direita e esquerda nas funções básicas para você saber em quem você vai votar e o que são esses dois partidos. Lembrando que esse é um vídeo com o intuito de treinar a minha oratória improviso, então eu roteirizei aqui os fundamentos de cada ideal partidário e a minha base de pensamento. Mas não é uma base de pensamento para te fazer mudar de opinião ou te convencer de alguma coisa. É um pensamento para você começar a pensar, entendeu? É uma base de ideias para você começar a ter um intelecto maior e não ficar à mercê da televisão, dos jornais, do que você acha que é. Então, se você colocar no Google, no ChatGPT, em qualquer plataforma digital, pesquisar o que é direita, o que é esquerda, quais são as diferenças, vai constar isso aqui. As ideias centrais do partido de direita incluem manutenção da ordem e tradição, no caso sentido de valores culturais, religiosos e familiares, liberdade econômica, ou seja, menos impostos e menor intervenção do Estado, mais espaço para empresas privadas. Terceiro, segurança e hierarquia, leis fortes, forças armadas valorizadas. As principais pautas dos ideais de direita são livre mercado, defesa da propriedade privada, redução do tamanho do Estado e valores conservadores. Então, assim, é uma aristocracia o pessoal de direita. Eles são conservadores, são elitistas e defendem a privatização de muitas empresas, ou seja, defendem que empresas multinacionais façam parte do Brasil, né? Não só multinacionais, mas também setores privados. Não gostam de deixar o capital na mão de uma pessoa só. Eu trabalhei na Caixa Econômica e eu fui da empresa terceirizada. Eu trabalhava na Caixa, mas não era funcionário da Caixa, porque para ser da Caixa, somente concursados. Então, eu era da liderança, a empresa terceirizada que toma conta da Caixa. Mais ou menos isso, entendeu? É uma desmistificação do capital dos trabalhadores. Agora, os pontos ideais de esquerda. Igualdade social, ou seja, reduzir as desigualdades por meio de políticas públicas e redistribuição de riqueza. Estado forte, é um governo que intervém na economia para proteger os vulneráveis. Mudanças nos costumes sociais. O que é isso? Direitos civis, feminismo, pautas LGBT, aquelas que visem um Estado progressista. Pautas ideais de esquerda. Acesso universal à saúde e educação, programa social de assistência ao pobre, regulamentação de grandes empresas e valores progressistas, que é aquela função social crescente. Olhando separadamente, no cru, esses são os dois partidos de direita e esquerda, sem qualquer problematização com o candidato, sem qualquer tipo de idealização política. Ao falar em eleições, temos partidos de direita e esquerda, e essas são as bases que você precisa saber para poder votar de forma decente. Não importa se o Lula tem um discurso mais efetivo do que o Bolsonaro, não importa se o Bolsonaro tem um discurso mais agressivo no sentido de ter mais ações do que o Lula, não importa se você tem algum fantoche de candidato, o que importa é que são os fatos, direita e esquerda são essas as pautas, e é disso que você precisa saber. Pensando agora num raciocínio, nos ideais que eu estou querendo te mostrar, a gente vai para a arte de pensar, de ser intelectual no sentido de analisar os fatos. Eu tirei esse raciocínio de uma newsletter que eu escrevi, o link está na bio se você quiser lê-la. Eu elenquei 3 pontos que defendem não só de forma política, mas também o tipo de raciocínio medíocre que a população tem. Esses 3 fatores se chamam defesa burra, que é no qual você defende alguma coisa por alguém sem saber o fundamento daquilo. Cegueira por idolatria, você não busca saber o outro lado da história por idolatrar um lado somente. Falta de empatia, você se recusa a entender o lado do outro, por isso que não compreende. Todos esses 3 fatores eles podem ser curados, vamos dizer assim, pela vontade de aprender. Dá um minuto que eu vou melhorar isso aqui. A ideia central de vontade de aprender não é somente estudar,
vai muito além. É você saber, você querer apurar os fatos. É você não ver uma manchete no jornal e acreditar naquilo de cara, porque você sabe que as manchetes são feitas para atrair cliques. Então, se você lê a matéria, é bem provável que o conteúdo daquilo não seja tão pertinente quanto o que você está tratando no título, entendeu? É uma construção conjuntural que você tem que ter por meio de livros de conhecimento específico, de obras literárias, de conhecimento de outras áreas, para você ter uma maturidade intelectual. A grande maioria das pessoas, principalmente falando politicamente, acreditam no que eles veem na televisão, no que eles veem nos jornais. E é tudo mentira. Pode ser que os fatos mostrados ali sejam baseados em ideias, vamos supor assim, de fundo verdadeiro. Mas o marketing envolvido por trás dessas empresas é somente para atrair público. É somente para atrair público. Por que você acha que as campanhas eleitorais em final de período são uma desgraceira danada? É horrível de ver. Porque se você só vê ataques, se você só vê coisas maléficas dos outros candidatos, você não vê nenhum candidato reforçando a sua ideologia, não, pelo contrário. Eles agridem a ideologia do outro. Justamente por isso, para converter os votos, entendeu? É como se fosse assim, pô, se eu mostrar o lado podre do outro, as pessoas vão ter nojo dele e vão querer votar em mim. É nesse sentido. Não tem o menor cabimento você pautar a sua ideia política em coisas que você assiste em jornal e TV. Para você se posicionar politicamente, você precisa saber quais são os ideais políticos, que são os que eu falei aqui com você. Agora, se você vota por conta da sua igreja, por conta do partido, por conta do candidato, você tá errado, cara. Lamento dizer. Mas não há o menor fundamento nisso, entendeu? Você tá votando por uma pessoa, você não tá votando pela sua cabeça, pelo que você pensa, pelo que você acredita. Não, entendeu? É nesse sentido. Agora, quando você para analisar os fatos, você percebe que uma pessoa pobre, que não tem condições de mover empresas, que vive de salário mínimo, vive de comissão, não tem fundamento algum ela votar num partido de direita. Por quê? A direita valoriza o capital, valoriza a privatização. Uma pessoa que vive de salário mínimo vai ter um salário mínimo de merda, porque além de trabalhar numa empresa, tipo assim, vamos supor, grande, não vai trabalhar lá, vai ser terceirizado, entendeu? Não tem a menor possibilidade de crescimento empresarial nesse sentido. É isso que muitas pessoas não pensam. Tipo assim, querem se encaixar numa realidade que não tem. Mesma coisa uma pessoa vamos supor assim, um exemplo, um empresário votar em um partido de esquerda. Aí nós entramos em dois pontos. Pelos polos que eu te falei aqui das ideias centrais, deu para você perceber que o partido de direita é muito mais elitista do que as pautas centrais de esquerda. Eu tenho um posicionamento, não estou tentando te convencer de posicionamento algum. Estou te mostrando os fatos. Não tem condição, óbvio que tem condição, porque o partido de esquerda visa a igualdade social. Só que assim, para um empresário é muito mais difícil ele votar em alguém que vai favorecer o pobre do que vai favorecer ele mesmo. Ele quer ser favorecido, por mais que ele já tenha uma alta escala social, ele quer ser favorecido, porque quem tem grana sempre quer mais. É um jogo de ambição e ego, entendeu? As ideias centrais para você pensar melhor se baseiam no que você acredita, mas no que você busca aprender também. Não adianta você acreditar que o Lula é ladrão, que o Bolsonaro é corrompido, se você não tem um viés político, se você não sabe a verdade. Você fica perdido em meio a muitos posicionamentos. É muito do que eu prego aqui, de ter uma opinião, de ter personalidade para saber o que você quer, para você ter noção do que você pensa. Porque são muitas opiniões no mundo e você tem que ter a sua para não se deixar corromper com a dos outros. Esse é o ponto central desse vídeo, entendeu? Direita e esquerda são dois lados que representam lados diferentes da população. Mas o que acontece é que a alienação à informação e a falta de vontade de aprender faz com que as coisas ficam distorcidas e muitas pessoas não sabem a sua classe social para a qual votam. Acham que estão em meio àquilo porque as suas ideologias batem com tal candidato. Mas você não deve votar em candidato, você deve votar num partido que agregue a sua classe social, agregue a sua função social, ao que você acredita. Qual partido que vai te favorecer? O que tem propostas para mudar sua vida ou o que tem propostas segundo você acredita? Porque talvez você tenha um pensamento ambicioso e pense lá na frente, mas a realidade não é você lá na frente, é o agora.
É o agora que importa. Sabe? É essa visão que eu tô querendo tratar. Esse vídeo não teve roteiro, foi puramente no sentido de raciocínio aqui. Eu coloquei no título direita e esquerda o básico, que o básico é para você criar um pensamento crítico para aprender a votar. Saber votar não é votar pelos ideais políticos, e sim pelo que você sabe de política. Essa é a visão. Espero que tenha agregado o seu conhecimento, e é só o começo. Vai ter direita, esquerda, intermediário e avançado. Eu também tenho que estudar para me inteirar dos assuntos, para montar um roteiro de vídeo bacana, mas a ideia central do básico é isso. Você tem que pensar criticamente para não se deixar corromper pelas ideias dos outros. Você tem que saber a verdade antes de querer ter algum tipo de autonomia para votar. Essa é a questão. Obrigado, já é só o começo.